Leandro Machado, infectologista. Doutor Leandro, o que é o coronavírus e qual é a origem dessa doença? Então, coronavírus é um tipo de vírus que causa quadro respiratório. E esse vírus, o de 2019, ainda não sabe muito bem de onde ele veio. Se especula que pode ser de animais marinhos devido às primeiras infecções ocorridas em pacientes que frequentavam o mercado local. E tem agora novos rumores que pode ter sido de sopa de morcego. A questão é um vírus novo, existem 6 tipos de vírus que podem causar tipos de doença do tipo coronavírus, esse é o 7º vírus. E o importante dele é qual? Ele causa uma infecção respiratória, ele pode causar uma pneumonia que pode evoluir para óbito. Não existe vacina e não existe tratamento. Então, o que é importante a gente saber desse vírus é que se caso você tenha contato com uma pessoa que veio de regiões onde existem casos confirmados, ou você veio de alguma região que existe caso confirmado e começar a apresentar algum sintoma similar a resfriado, dor no corpo, ou até tosse, dificuldade de respirar, buscar atendimento médico. Porque não existe tratamento, a transmissão ela ocorre por gotículas, pelo ar, de estar respirando no mesmo ambiente com uma pessoa que tem o vírus, você pode se infectar e muitas vezes você é assintomático, você pode demorar de 14 a 21 dias para iniciar os sintomas. Então muitas vezes você tem o vírus, você está carregando esse vírus, você está transmitindo a doença e ainda não tem os sintomas. Essa é a dificuldade de conseguir controlar a expansão desse vírus dentro de outros países agora, porque uma pessoa que teve contato com uma pessoa doente na China, por exemplo, que vai para Londres, pode ser que ela entrou em Londres sem ter apresentado sintomas, e lá ela começou a apresentar sintomas. Só que nesse período todo ela já estava transmitindo o vírus, então todo mundo que entrou em contato com ela pode manifestar a doença. E uma pessoa que, por exemplo, teve contato no aeroporto de Londres e veio pro Brasil, ela nem passou pela China, mas ela teve contato com quem tinha infectado, que veio pela China e veio pro Brasil. Então, tentar controlar a entrada, tentar rastrear esse caminho do vírus é uma coisa difícil. O importante é o quê? Você começou a apresentar sintomas, você veio de viagem de áreas onde existem casos documentados dessa doença, existem sites hoje mostrando isso. O próprio Ministério da Saúde atualiza os novos países onde existem novos casos, você buscar atendimento médico. Certo. E além da dificuldade respiratória, tem algum outro sintoma que pode ser Febre, observado? pode ter dor no corpo, pode ter quadro de confusão mental, pode apresentar, mas o principal é uma pneumonia viral que ele causa. Certo. A gente já tem alguns casos no Brasil. O nosso país está preparado para enfrentar essas doenças? Sim, não existe tratamento em nenhum lugar do mundo, não é no Brasil. Não é, o método de diagnóstico é o mesmo usado em todo lugar do mundo que a gente consegue fazer no Brasil. A grande questão é a conscientização da população que, ao apresentar esses sintomas ou entrar em contato com pessoas que têm casos confirmados dessa doença, buscar atendimento médico. O carnaval chegando, grandes aglomerações, pode espalhar mais rapidamente o Pode, vírus, pode, né? isso é verdade. Gente vindo de fora do país, isso pode acontecer. Que era o medo que tinham com algumas doenças em relação às Olimpíadas, que era o medo que tinha alguma doença em relação à Copa do Mundo. Esse medo existe. A gente tem que entender como é que vai estar a situação da transmissão do vírus nessa época do carnaval. Não tem uma vacina, não tem uma medicação que você toma, eu vou tomar para me prevenir. São os mesmos cuidados que você toma, por exemplo, para evitar uma infecção pelo vírus da gripe. Doutor, obrigada. Não, nada, eu agradeço. O Brasil se colocará parte do esforço global de resposta ao coronavírus no mundo. Na próxima semana receberemos do Brasil vários países que vão, no Rio de Janeiro, realizar uma capacitação no teste laboratorial. Então, o Brasil acaba se tornando uma referência regional também, junto aos países do Mercosul e da América do Sul. Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido há vários meses na estruturação da resposta no Brasil. Inclusive, no ano passado, o Ministério da Saúde fez um investimento de R$21 milhões para fortalecimento dos Centros de Informações Estratégicas de Vigilância e Saúde, e que foi uma decisão bastante importante. Qual é a situação atual
até o dia 29 de janeiro, situação do relatório, o Situation Report número 9. No mundo, nós temos registrados 6.065 casos confirmados. Destes, 5.997 casos foram confirmados na China, ou seja, a maior parte, 98% dos casos. Os casos suspeitos são 9.239 na China. Temos ainda 1.239 dos casos que apresentaram uma condição grave de evolução clínica e 132 óbitos na China. Fora da China, nós temos 68 casos confirmados em 15 países diferentes. Nenhum óbito fora da China. Quando nós olhamos para a avaliação de risco, e aí a pergunta é como que a OMS avalia o risco? Existe no Regulamento Sanitário Internacional, no anexo 2, a avaliação de risco, que é realizada por todos os países signatários da OMS. Nós podemos ver aqui neste mapa a distribuição, e mesmo na China, uma concentração, principalmente na região mais ao leste do país. O acompanhamento nas próximas semanas do perfil de transmissão fora do território chinês vai elucidar uma série de questões relativas à transmissibilidade e características clínicas deste vírus, né? Tudo está demonstrando até agora que a transmissão é por gotícula, transmissão de contato próximo, então nós temos que reforçar as medidas de precaução padrão nas unidades de saúde, sejam públicas ou privadas. Passando a considerar todo e qualquer paciente que apresenta febre mais sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias, ele ter ido à China, ou seja, ele ficou doente, 14 dias antes, ele estava na China, chegou no Brasil e apresenta febre, tosse ou febre de dispneia ou febre, dor de garganta, como é no caso da jovem em Minas Gerais. Se ele se enquadra na definição de caso, aí sim ele é um caso suspeito. As recomendações que serão dadas, e vamos fazer uma campanha nesse sentido, seja a mesma que a gente faz em relação à influenza. Quais são as mudanças de comportamento, de hábitos que a gente deve ter para reduzir a possibilidade da transmissão do vírus, ou pelo menos reduzir a velocidade da transmissão do vírus. Não existe nenhuma decisão do Ministério da Saúde, neste momento, de alguma interferência ou de alguma intervenção mais drástica em relação ao Carnaval. Nós vamos comunicar com as pessoas, nós vamos divulgar para as pessoas o que elas podem fazer para reduzir a possibilidade de transmissão. Fora isso, é só o tempo que vai nos definir. Vai depender muito do que acontece nos próximos dias, nas próximas semanas. Essa não é uma decisão definitiva, ela vai ser avaliada em tempo integral. Sugestão, uma recomendação para que as pessoas, para que brasileiros não façam viagens à China, a não ser que haja uma necessidade premente. Nós ampliamos um pouco mais essa recomendação para alguns locais, para algumas cidades, nos diversos estados brasileiros, em que há um comércio muito intenso com a China e que muitos chineses vêm ao Brasil para participar de reuniões, para fazer negociações comerciais. Obviamente que isso não cabe ao governo brasileiro recomendar aos chineses se eles devam sair de lá ou não, e isso o governo chinês está tomando as providências. Agora, nós estamos recomendando às empresas brasileiras que evitem, neste período, organizar reuniões com presença física de pessoas que vêm da China. Isso tem que ser evitado. Então, a gente está dando essa recomendação para que as empresas optem por reuniões virtuais e que não tragam para o Brasil, quando não havendo uma necessidade premente, pessoas da China para tratar de negócios no Brasil.